O Olavo de Carvalho, ele é muito bom, é para quem é burro. Eu acho que o nome é muito significativo, porque eu acho que se trata mais ou menos disso mesmo. Eles estão fazendo um teatro para poder cortar e deturpar a história do Brasil de uma maneira conveniente eleitoralmente. Mas eu não sei se esse pessoal que produz isso ia continuar com isso. Por exemplo, se eles virassem governo. As coisas que eles falam, uma mistura de realidade com um direcionamento de pensamento para algum lugar que seja contra tudo que existe, tudo que foi estabelecido como força política no Brasil e no resto do mundo. Tem nitidamente um anticomunismo, entendeu? Que fica sendo pregado o tempo todo. Então eles começam esse teatro das tesouras no capítulo 1. Eles começam falando que eles têm que ganhar um dinheiro porque está tendo uma censura no Facebook, na internet de uma maneira geral. Mas o que acontece na realidade é que o Facebook caçou um monte de página, porque essas páginas estavam fazendo um monte de coisa errada. Entendeu? Eles criavam contas falsas e aí eles criavam perfil falso, e esses perfil falso trabalhava com robô em conjunto para poder aumentar o número de like deles, e assim eles faziam a distribuição para o resto da internet de um monte de fake news, um monte de mentira, um monte de coisa que não tem nada a ver, que ia contra a política do Facebook. E aí o Facebook pegou e caçou essas páginas. Agora, qualquer pessoa em sã consciência pensar que o Facebook é comunista, que é socialista, que o Facebook é contra o livre mercado, isso é de uma burrice que não tem tamanho, entendeu? Isso é uma bobagem. Mas cada um faz o que quer, e aí tem aquela produção estranha, o pessoal usa aquela fala, botando medo nas pessoas, coisa assim, como se estivesse falando uma verdade que nenhum de nós não soubesse, das coisas que eles falam a verdade, apesar de ser uma verdade deturpada. Eles não levam em conta as principais coisas que estavam acontecendo na realidade. Apesar de ser um negócio mais eleitoral, o capítulo 1, ele fala do contexto eleitoral de 1989 como uma verdade. Uma verdade é o seguinte: o principal problema que o Brasil tinha era a inflação. A inflação dela desencadeava os outros problemas que o Brasil tinha, como a miséria e tudo. Mas uma coisa muito importante que não se fala é da dívida externa que o Brasil tinha nessa época. Então, e como eles são ditos liberais, eles esquecem de falar que é exatamente o que eles defendem de liberalismo, que é os governos militares, que levou o Brasil a ter inflação do jeito que estava. Entendeu? Apesar que a inflação é um problema que não teve só aqui, e que a inflação ela não é de direita nem de esquerda, ela é de política econômica errada. E nesse caso, dentro daquele contexto do capítulo 1, a gente estava com uma inflação enorme, era por causa dos regimes militares. Nada mais do que isso. Tem gente que fala que começou essa inflação grande do jeito que estava na época do Juscelino Kubitschek, o que seja. Mas de qualquer forma, desde o início da República, a gente tem esse mal que é militar no poder de uma maneira exacerbada. Então, eles não associam a inflação, hora nenhuma, com o liberalismo militar que o Brasil tinha. Isso aí é uma enganação, é um engodo, né? Se você prestar bastante atenção, você vai ver que isso aí não é a realidade total. Vem aquela vozinha de botar medo, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, de uma maneira idiota, uma maneira assim, para assustar a gente desinformada, gente que não conhece a história do Brasil, que não lembra das coisas, e que também tem preguiça de ir lá e fazer uma pesquisa mais real.
Eles chegam num determinado lugar do capítulo 1, que eles começam a falar da coligação que o Brizola fez com Lula para o segundo turno. Só que eles não falam, por exemplo, das coligações que o Collor fez com o PFL, com toda a classe liberal de maneira geral. E que é o que é mais natural na democracia, que acontece em qualquer lugar do planeta que você for. Os governos são formados exatamente por coligação, em qualquer lugar do planeta. Não é uma coisa daqui. Mas o que eles acabam mostrando é que a democracia ela estava funcionando. Você tinha grupo de direita e grupo de esquerda coligando, de centro também, tanto para um lado quanto para o outro, para poder formar, ganhar a eleição e formar a governabilidade que todo país precisa. Só que o Collor ele tinha essa mesma coisa que o Bolsonaro tem, que é mais honesto que todo mundo, que ele não quer coligar, que ele quer caçar os marajá, que quer fazer isso, quer fazer aquilo. Quer dizer, o foco no combate à corrupção, porém tudo que o Collor fez, ele fez com o apoio da direita. Aquele plano da Zélia Cardoso, mesmo eles falando lá que ela era do Partido Comunista, eu acho que todo mundo idiota na vida já foi do Partido Comunista, todo imbecil já foi do Partido Comunista. Então isso aí não tem importância, o que importa é que ela fez aquilo num conjunto de pessoas que é da direita, entendeu? E deu errado, igual os outros planos que a direita já tinha feito. Quantos planos a direita fez durante o governo militar, quantas trocas de moeda que teve. Aí depois tem uma coisa que é importante esclarecer, que eles falam da criação do Foro de São Paulo. Como se o Foro de São Paulo fosse uma organização que tivesse alguma coisa real para poder acontecer. O Foro de São Paulo ele foi criado, na verdade, em oposição ao Foro da Liberdade. Que é o quê? É um monte de empresário que reuniu, a primeira foi em 1988, que o Roberto Campos foi a primeira pessoa que falou nesse Foro da Liberdade, e juntou ali um monte de empresários e pensadores e etc. E criaram esse foro. Eu acho que aí o PT, o pessoal da esquerda de uma maneira geral, eles não se sentiam muito representados, apesar que eles tiveram liberdade lá também para poder falar. Mas eles pegaram e resolveram criar o deles. Igual, por exemplo, você tem o Fórum Econômico Mundial e tem o Fórum Econômico Social. Isso não tem nada a ver, entendeu? Que resolução que foi tomada ali nesse Foro de São Paulo que esse pessoal fica falando, procurando um inimigo, entendeu? Uma coisa para identificar, o típico pensamento nazista, né? Eu não falo que nós reunimos, porque o Foro da Liberdade, foro e fórum é a mesma coisa. O Foro da Liberdade também reúne muita gente para poder falar dos interesses deles, entendeu? O que tem o pessoal reunir para poder falar dos interesses da esquerda? Ah, mas tinha terrorista, tinha bandido. Tá bom. Se você chama qualquer país beligerante que faz guerra com outras pessoas, eles também é uma espécie de terrorista. Então, você acha que não tinha empresas envolvidas em corrupção, não tinha ninguém envolvido em nenhum tipo de espécie de coisa ilícita no Foro da Liberdade? Foro da Liberdade, que é a mesma coisa? Tinha. Isso aí não faz ele ser criminoso. Você ajunta as pessoas para poder falar de interesse comum. Mas no final das contas, eles demonstram um processo de redemocratização do Brasil. Apesar que você já vê uma tendência deles a começar a colocar assim PT, PSDB, PFL, PDT. É como se a narrativa que eles querem formar durante a série, para mim, é que todo mundo é igual, menos o Bolsonaro. Entendeu? Aí eu cheguei no capítulo 7 porque o resto ainda eles não lançaram, mas aí você já vê o Bolsonaro falando, você já vê o Olavo de Carvalho falando. O Olavo de Carvalho, ele é muito bom, para quem é burro. Entendeu? Eu escuto ele tem anos, eu leio as coisas que ele escreve tem anos.
mas ele só sabe falar de comunismo, entendeu? Ele pouca coisa entende de qualquer coisa liberal. Porque, olha só, o entendimento do liberalismo, ele é muito fácil, ele é muito simples. Você só tem que entender como que o mundo funciona. Aí você já começa com o socialismo, entendeu? De uma maneira de aceitação do outro, do amor, da fraternidade e desse negócio todo utópico, entendeu? Então, por exemplo, eu me considero uma pessoa de direita. Aí ficar ouvindo o Olavo de Carvalho falar as asneiras dele, que ele fala sobre comunismo e as conspirações mundial do comunismo, é uma burrice. Ele pouca coisa fala do comunismo chinês, por exemplo. Por quê? Porque eles têm uma economia de mercado muito melhor do que a nossa. Entendeu? Olavo se você quiser saber de comunismo, você vai lá saber com o Olavo de Carvalho. Agora, se você quiser saber sobre o mundo real, sobre os negócios, aí é perda de tempo ficar olhando o Olavo de Carvalho. Aí o Olavo que está fazendo renascer a direita do Brasil. Isso é uma burrice, entendeu? A elite brasileira, de uma forma geral, as pessoas, de uma forma geral do Brasil, eles sempre foram de direita, entendeu? Olha como é que os outros tratam os funcionários, olha o tamanho da diferença de renda que tem da classe trabalhadora para as outras classes, entendeu? Sempre o Brasil foi um país de direita e vai continuar sendo, entendeu? Olha, para mim, se tem uma pessoa mais de direita do que o Lula, eu não conheço. Por exemplo, eu penso que o Bolsonaro ele é muito mais de esquerda do que o Lula, entendeu? O discurso do Lula de ser uma pessoa de esquerda dá para entender quando você pega o contexto geral de que foi criada a história da vida dele, do partido dele. Agora, sinceramente, o Bolsonaro não é uma pessoa de direita, ele é um fascista, entendeu? Uma pessoa que quer controlar as coisas tudo na marra, isso aí ele é. Agora, liberal, de direita, Bolsonaro, entendeu? Não é.